Gênesis 41, a partir do versículo 15. Quem achou a Bíblia, diga amém. Quem achou o livro de Gênesis, que é o primeiro da Bíblia, diga glória a Deus. E quem achou o capítulo 41, faça silêncio, que eu vou ler aqui a partir do versículo 15, quando diz a Bíblia: E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne, e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a sua fealdade ou feiura em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas e miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos: mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos. Com as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. E esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta é coisa determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Você pode dizer amém à palavra? Ore comigo. Senhor, nós estamos aqui nesse culto de celebração, de adoração, Senhor. Nesse exato momento em que oramos, a chuva cai quase que torrencialmente na nossa cidade, e nós a podemos escutar. E esta chuva, ela em alguns momentos é um terror para algumas pessoas que estão em situação de risco, moram em áreas ou têm parentes que moram em áreas de situação de risco. Mas ela em si, a chuva que cai, é uma bênção, porque a palavra diz que é a chuva que rega a terra, faz brotar, torna-a fértil, para que os grãos plantados, as mudas plantadas, sejam ministradas pela bênção do Senhor, e que cresçam e que produzam frutos, Senhor, para a nossa alimentação. Então, tão certo como essa chuva está caindo, que venha também sobre nós a chuva de Deus, a chuva do Senhor, e que nos regue a vida, e que nos fertilize a vida, e que mova sobre nós e em nós, e aquelas coisas que estão plantadas em nós, Senhor, aquelas boas sementes, Pai, que ainda não emergiram, que ainda não mostraram-se, Senhor, ó Deus, que elas possam não só germinar, mas pendoar, crescer, frutificar, meu Senhor, para a glória do Senhor, mas para contentamento do nosso coração. Tal certo como diante do Senhor há orações nossas em depósito, que venha sobre nós as respostas do Senhor, no teu tempo, na tua hora,
do teu jeito, da tua maneira, e nós a receberemos com muita alegria. Quem declara isso, diga amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero conversar com vocês sobre previdência e providência. Eu quero falar com vocês sobre recursos, quando eles estão presentes em nossa vida, mas quero conversar com vocês também sobre probabilidades de escassez que podem acontecer em nossa vida. E por que não dizer e lembrar, e você também, que a nossa vida é marcada por essas coisas. Nossa vida humana, ela é marcada de êxitos, de uma boa produtividade, mas também a nossa vida humana é marcada por tempo, por estações complicadas e difíceis, e nem sempre nós sabemos como agir. E eu confesso a vocês que sempre, durante todo o ano de 2022, eu quis muito falar sobre esse texto aqui. Você pode até não acreditar, mas acredita, eu estou falando, é verdade. Eu quis pregar sobre isso, já quis pregar sobre esse assunto várias vezes, e algumas pessoas do dia a dia, de vez em quando eu comento que eu gostaria de pregar sobre isso. Então, como nós estamos falando de José, e como nós estamos falando de uma história linda, da providência de Deus, da provisão divina, eu me sinto muito à vontade e já entendi que há uma confirmação do Espírito Santo por tudo que aconteceu até agora neste culto de adoração ao nome do Senhor. Então eu já posso entender, crer que o poder da palavra compartilhado já através de ministrações dos irmãos que me antecederam, e agora então olhando objetivamente nesse texto, vai sim ser enviada e liberada para nós hoje, para quem está em casa e para quantos quiserem acessar o link desse culto e se servir da ministração da palavra de Deus. Vai ser sim remédio, vai ser sim orientação, vai ser sim providência de Deus, vai ser sim resultado de resposta de Deus à sua oração, em nome de Jesus Cristo. E embora eu fale da minha forma, você que está aí, está aqui para adorar ao Senhor, veio para celebrar ao Senhor, o Espírito de Deus vai tocar em você, vai ministrar a você aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você precisa compreender, e juntamente com isso vai te dar poder e autoridade para que você suplante qualquer circunstância ou situação que você precisa de uma solução. Eu ouvi alguém dizer amém? Primeira coisa que eu quero dizer aos meus irmãos é que às vezes alguns de nós é meio obstinado em dizer que essa questão de a gente vive extremos. Já houve um entendimento que os crentes, os cristãos precisavam ser bem rudimentares, bem carentes na sua vida humana, financeira, para que eles pudessem orar, depender de Deus, enfim. Eu sou muito favorável à oração de Agur, eu já disse aqui que está em Provérbios 30, depois você vê em casa. Ele é o tipo da pessoa que ele disse para Deus: mantém-me do meu pão cotidiano, me dê o equilíbrio nessa coisa financeira, para que eu nem me exalte, para que eu nem me sinta um derrotado, me dê a temperança, me dê o equilíbrio. É assim que Agur via isso. Se está escrito na Bíblia, se está no livro de Provérbios, é porque é uma recomendação para mim e para você, em nome de Jesus. Mas de um tempo para cá, que eu não sei medir, não sei declarar, houveram entre nós pessoas, e ainda há hoje, não aqui, mas no meio evangélico, no meio cristão, pessoas que adotavam o entendimento da teologia da prosperidade, que diziam o contrário, que para uma pessoa que é fiel, para uma pessoa que é temente a Deus, ela tem que ser próspera na vida material. A vida humana já nos mostrou, e você deve sentir isso em você. Eu não sei se você já viveu esses extremos de riqueza e pobreza, dificuldades, enfim. E a minha palavra não é para trazer trauma a ninguém, nem para que você saia daqui e diga, não, agora eu vou ser rico, ou vou sair daqui agora eu vou ter nada. Não é essa a questão. Eu sempre entendi que o que Jesus nos ensinou a orar era o que Deus quer. Pão nosso de cada dia nos dê hoje. Não que a gente precise dormir hoje
com a expectativa do amanhã. Meu Deus, não tem pão em casa, o que será amanhã? Cantamos aqui, eu confio, eu vou confiar, porque amanhã vem um urubu, vem um corvo na minha janela com um pão fresco que ele roubou do padeiro, enquanto estava fazendo, ou passou pelo açougue, o açougueiro estava distraído, ele e pousou na minha janela e deixou lá. O que eu creio é o que o Senhor Jesus diz a respeito disso, que coisa alguma na nossa vida deva nos deixar ansiosos. Ai meu Deus, porque isso é uma prova de falta de confiança. Eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, meu Deus, se isso não der certo, então... O livro de Tiago nos ensina, vou fazer alguma coisa, se Deus quiser, se Ele me abençoar, eu vou contratar, vou voltar com resultado. A palavra diz que aquele que semeia com choro, com dificuldade, mas não desiste, ele voltará com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Eu quero liberar essa palavra que é bíblica para você. Se você semeia a sua semente, você é um trabalhador honesto, eu profetizo com a palavra de Deus que você volta para a sua casa trazendo os seus feixes para alimentar a sua família. A Bíblia diz, é o Salmo 37, versículo 25, o salmista diz: fui moço e agora sou, fui moço e agora sou, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meus irmãos, Jesus disse no Sermão do Monte: não estejam ansiosos por nada. Está intranquilo? Olha para as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, mas o Pai Celestial as alimenta, elas não morrem de fome. Olhem para os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, todavia nem Salomão no apogeu da sua glória se vestiu como um deles. O Senhor Jesus estava dizendo: aquieta o coração, faça a sua parte, e eu compareço com o sobrenatural sobre a sua vida. Isso não quer dizer que a gente não deva ter responsabilidades. Ao contrário, eu disse que eu queria falar sobre previdência e providência. Dentro do texto que eu li com você, Faraó tem um sonho, e ele deu sorte, porque se José não tivesse ali, meus irmãos, viriam 7 anos de fartura no Egito, eles iam comer tudo, se esborrachar de comer. Como muitos que estão aqui, estão em casa, em tempos em que ganham bastante dinheiro, não medem que nós estamos vivendo num mundo de variações, e por querermos fazer com que todas as coisas humanas sejam movidas pelo Espírito ou pela espiritual, a gente se esquece de algumas leis divinas. A Bíblia diz que Deus faz com que o seu sol e a sua chuva venham sobre justos e injustos. Imagine, alguém aceita Jesus, está numa situação de penúria, ele aceita Jesus, é verdade para o seu coração, ele acabou de aceitar Jesus, já vem todo mundo, já enche o dinheiro dele de dinheiro, ele chegou aqui se arrastando, ele já sai do carro zero. Imagine, todo mundo ia querer Jesus. Não iam querer Jesus por entender que Ele é o Salvador, não iam querer Jesus por entender que Ele é o libertador espiritual, não iam querer Jesus porque Ele morreu na cruz do Calvário para a nossa salvação espiritual. Iam querer Jesus por conta de muitas pessoas continuam querendo, e são incentivadas a querer Jesus e a crer em Jesus porque terão toda a suficiência financeira. Se Deus é Deus, vai ter que provar, e aí a prova é na questão financeira. Nós não podemos estar num extremo nem no outro. Nós temos que viver o equilíbrio divino na nossa vida, mas entendermos de algumas leis espirituais. Deus faz com que o seu sol e a sua chuva venha sobre você que o teme, mas faz também com que venha sobre quem não o teme. Isso é uma lei natural de vida humana, porque se Deus fizesse com que a bênção viesse só sobre aquele que
professa fé nele e o serve como a gente cuida que nós o servimos, de certa forma ele estaria nos comprando a fé. Essa garantia de mudança de vida seria uma compra de fé. E a gente sabe muito bem que não é assim. E o problema meu e seu é querermos avaliar circunstâncias financeiras de alguém que, embora tendo suficiência em tudo, tendo prosperidade em tudo, porque eu vou repetir que a verdadeira prosperidade é igual hoje. Eu cheguei naquele restaurante chique que tem ali, aqui em Olaria, e vi aquele frango frito lá, uma coxa. E eu percebi que ela não me satisfazia porque ela estava meio pequena. Eu peguei 2 e tampei nela. Estava muito bem temperada. Restaurante self-service ali. Que maravilha! Já aconteceu de chegar em casa, eu digo isso para vocês sem problema, de pegar 2 bananas d'água e comer com muito prazer, porque eu sou meio bananeiro, e me satisfazer plenamente, e dar graças a Deus por isso, porque Ele me deu suficiência. Qual o problema? O que tem uma situação menor, chega no self-service da vida e come 2 coxas de galinha igual eu comi hoje, com mais algumas coisas, deu 20 e poucos reais meu prato hoje, a comida do prato. Só que alguns milionários vão em algum restaurante chique que botam umas verdurinhas do lado e come menos do que eu comi e pagam 100 e tal, 200. Não paga? Tem gente que paga. Enfim, cada um na sua. Há uma comida simples, é um bifezinho com ovo frito. Em algum outro lugar é bife a cavalo. Tem até uma rédeazinha em cima do bife. Então, é mais ou menos assim. Então, como que a gente vai compreender, como a gente vai entender isso? A Bíblia nos ensina. Quando eu tive a minha primeira carteira assinada aos 14 anos, minha mãe me passou 2 regras. Ela disse: quando o salário vier à sua mão, primeiro, a primícia, aquilo que não é teu, devolve. A segunda coisa, não sendo necessário gastar tudo, ponha de lado alguma coisa, porque hoje você tem emprego, você está recebendo salário, possa ser que em algum momento não tenha, então você tem que ter alguma coisa em depósito. O problema é que alguns vilipendiam isso, torna isso vil, aviltam isso. Crente não pode juntar tesouro na terra. E eu quero falar um pouco com vocês sobre isso. Qual é o pensamento bíblico sobre isso e qual é a nossa atitude que nós devemos fazer. E o primeiro texto bíblico que eu quero me servir com você é justamente no Sermão do Monte de Jesus, falando no capítulo 6, dos versículos, Mateus 6, dos versículos 19 ao 21, quando ele diz: não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E ele diz: porque onde estiver o vosso coração, o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então o problema aqui é quando alguma coisa que eu possua seja o meu tesouro. Quando eu olho para aquilo que eu possuo e avalio aquilo como tesouro para mim, porque o meu coração está preso naquilo. E aí eu lembro a você o que está escrito em Marcos 10, quando o Senhor encontra um homem, e a Bíblia epígrafe diz, um homem de qualidade, que ele pergunta para Jesus o que ele deve fazer para ser salvo, e
E Jesus falou dos mandamentos, você conhece a história. Sei que no final Jesus disse para ele: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Porque dentro do contexto, quando você lê, Jesus avaliou que o coração dele, embora ele servisse a Deus de certa forma com os mandamentos, mas o coração dele estava preso às riquezas. E Jesus tocou no ponto que era mais grave para ele, que o impedia de possuir valores eternos. Ele disse: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Você sabe como que ele correspondeu à fala de Jesus? A Bíblia diz que ele ficou alegre, abraçou Jesus e fez o que Jesus falou? Não. Ele saiu triste, e a Bíblia diz porque possuía muitas herdades, possuía muitas riquezas. E Jesus arremata isso dizendo: vai ser difícil para um rico entrar no reino dos céus. E aí, aí os discípulos perguntam: e agora? Quem poderá nos defender? Aí Jesus arremata: quão difícil será para quem confia nas riquezas entrar no reino de Deus. Porém, o que é impossível aos homens é possível para o Senhor. Existem pessoas que viveram situações financeiras gravíssimas, e por conta da instabilidade que viveram, já dificuldade mesmo, de fome que já passaram ou quase fome, quando elas começam a ganhar alguma coisa, elas têm medo de perder. Então elas passam a guardar o que elas conseguem de uma maneira visceral, de uma maneira canina. Quem olhar, botar a mão, já late, já briga, é um alarme. Ninguém pode pôr a mão. Está com fome, come quase nada, porque tem que guardar. Vira um suvina, um mesquinho. Tem recursos, não se serve dele, porque um dia ficou traumatizado com a insuficiência que possuía, e aí comete um outro equívoco: agora tem e não usufrui. Ou seja, quem manda ali não é ele que manda no dinheiro, é o dinheiro que manda na pessoa. A isso a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. E a gente encontra em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, uma citação que diz: o que amar ao dinheiro nunca se fartará dele. Ou seja, você estabelece um propósito: eu vou esse ano, eu vou guardar tanto, e quando junto aquilo tudo, agora eu quero mais, porque se torna algo insaciável. Se você está aqui, isso está acontecendo com você, Deus tem cura para o seu coração, Deus tem libertação para o seu coração, porque agora você confia nele, porque agora você o serve de todo o coração, e você nunca mais vai passar privação. O Senhor vai te abençoar, você vai trabalhar, vai conquistar as coisas, vai comer aquilo que você sente vontade de comer ou pode comer, nunca vai lhe faltar provisão divina. Você pode dar glória a Deus por isso? O contrário disso é falta de confiança, ou quando a gente não cumpre um propósito que a gente deveria cumprir. E eu não vou falar de dízimo hoje, nem de oferta, não é meu propósito aqui. Então, a gente pode ter dinheiro ou não pode? O crente pode ser rico ou não pode? Qual é então a solução desse enigma? Já que Jesus falou que onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Muito bem. A Bíblia tem algumas outras citações, como Lucas 12, que fala que um homem tinha uma grande plantação, só recordando a você, e ele colheu muito aquele ano. Ele disse: os celeiros que eu tenho não são compatíveis com o que eu colhi, eu tenho que ter mais celeiros. Ele derrubou todos aqueles celeiros que eram pequenos, fez maiores, grandes, e encheu tudo. E quando ele enche, ele diz, agora ele diz para si alma, ele diz assim: descansa, regala-te, porque tens guardado em depósito que você precisa para viver a sua vida toda. Você nunca vai morrer de fome, você está abastado, fica tranquilo. E a Bíblia diz que de noite ele ouviu uma voz, ou quando foi dormir: louco, o que você tem preparado para quem será, ou para que te servirá?
E aí Jesus arremata aquela parábola, aquela história que ele está contando, dizendo o seguinte: assim é todo aquele que ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Espera aí, ele está falando que desta forma vai acontecer a toda pessoa que ajunta tesouros na terra, mas não é rico para com Deus, porque aquele homem tinha tesouros na terra, mas não era rico para com Deus. Ou seja, ele avaliava as coisas puramente na tese humana e não considerava as espirituais. Amém a palavra? Amém a palavra? Pois bem, então talvez seja por conta dessas citações que alguns de nós cresceu ouvindo e propagou isso também, que crente não pode ser rico. Então o Abraão está no inferno, Davi está no inferno, e tantas pessoas que foram muito prósperas estão também no inferno, porque elas tiveram dinheiro nessa vida. Será que é isso que Deus está querendo dizer para mim e para você? Será que Deus está dizendo para mim que eu não posso lutar para ter uma casa própria? Será que Deus está dizendo para mim que eu não posso ser fiel no trabalho e prosperar na minha profissão e ganhar um salário melhor? Será que Deus está dizendo que eu tenho um carro X ano, não tem nada nele, ele é standard, e eu tenho que viver a vida toda com esse carro, e se um dia eu comprar um melhor, com ar-condicionado, é vento do diabo, vidro elétrico, é o diabo trepado nas engrenagens, câmbio automático vai me fazer ficar aleijado? Será que é isso que Deus está dizendo? Será que Deus se envolve com isso de uma maneira objetiva, a ponto de isso me furtar meu relacionamento com Ele? O que a Bíblia quer nos ensinar é que como nós encaramos as coisas, isso sim vai ser um problema. Você pode comprar um carro zero. Dias atrás um irmão comprou um carro 2013 Fox. Eu não pude orar com ele ainda porque era a noite da virada, mas eu tenho que orar com ele, agradecer a Deus. Sem problema. Orar por um Fox 2013, ele disse: pastor, completo, hein? Ou então orar por um 0 km, sem problema algum. Mas o que vai determinar nosso relacionamento com Deus, com as coisas de Deus, é a maneira como nós nos apegamos a isso. Porque uma mulher pode casar, um irmão pode casar, e a maneira como ele vai lidar com o casamento e com o cônjuge determina se ele é um idólatra ou se ele continua sendo temente a Deus. Todas as coisas humanas, se a gente não souber lidar, um filho pode ser uma tribulação na vida de uma pessoa. O pastor disse lá que a irmã jovem lá, obreira, tão jovem, então já é avó. Se ela não souber lidar com isso, se esse neto lhe tirar o equilíbrio de vida, ela ficar só pensando nele, nem pensar nas coisas, esquecer de servir ao Senhor, isso vai ser um estorvo espiritual na vida dela. Tudo no seu controle, tudo no seu equilíbrio. Tem na Bíblia? Claro que tem. Matéria básica, Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. A sucessão dos assuntos é: não se glorie o sábio, não se glorie o forte, não se glorie o rico. Mas o Senhor arremata, Ele diz: não se glorie o forte na sua força. Quer dizer, você pode ser forte, mas não se glorie por isso. Eu sou forte, eu vou bater em todo mundo, vou arrebentar a cara de todo mundo. Não se glorie o sábio. Pode ser sábio, mas não precisa, eu passo em tudo que eu arrebento. Não se glorie o rico. Você pode ser rico, mas não se glorie nisso. Tenha com equilíbrio, possua com equilíbrio aqui, ó. Não se glorie o rico na sua riqueza. Seja rico, tenha dinheiro, mas não ponha seu coração nisso, porque se você puser o coração nisso, ali estará o seu tesouro. E se isso for o seu tesouro, isso vai roubar a primazia que é de Deus. Diga comigo, a primazia. Diga após mim, a primazia da minha vida é Deus e as coisas de Deus. Agora você pode levantar a mão comigo e dizer: as primazias da minha vida é Deus e as coisas de Deus. Quem diz amém? Então o dinheiro funciona como a beleza de uma pessoa.
Que tem gente que é feia e pensa que é bonito. Aí é ridículo. E tem gente que é bonita e sabe que é bonita. E se não souber lidar com isso, de igual forma vai ser um estorvo na vida dessa pessoa ser bonita. Tem gente que é feia e pensa que é bonita e é um estorvo. E tem gente que é bonita e sabe que é bonito e sabe se equilibrar. Sim ou não? Sim ou não? O que eu quero conversar com vocês hoje é que Deus tem, através da história de José e desse sonho de Faraó e dessa interpretação, uma orientação para a nossa vida, não só na vida financeira, mas em tudo. Mas se está se focando um sonho que tinha como objetivo o suprimento de um povo e a responsabilidade que Deus tem com todo ser humano, está assim aqui em foco uma tática que eu devo usar na minha vida, embora esteja em relação a Faraó e a história de José como governador. E você sabe que tudo isso, trocando em miúdos, tem a ver com a história do povo de Deus. E se tem a ver com a história do povo de Deus, tem a ver com Deus. Porque finalmente aquele povo cresceu ali no Egito. E você vai perguntar assim: por que Deus permitiu o povo dele entrar no Egito, ser acolhido por José governador, para depois ser oprimido, se Deus já sabia? É porque aonde eles estavam morando, jamais aquele povo cresceria. Se você ver o comentário de Jacó, antes de descer ao Egito, ele vai dizer que ele era um clã pequenininho e qualquer outro clã familiar poderia destruir o seu clã, porque eles eram poucas pessoas. Mas no Egito, durante um tempo farto, eles puderam crescer e crescer muito. E foi ali que Deus cumpriu o propósito que ele tinha dito a Abraão. Eles cresceram debaixo da bênção de Deus. E embora houvera aquele período, centenas de anos de opressão, isso não impediu o povo de Deus de crescer. E aonde aquele povo estava, era o melhor lugar na terra que Deus tinha para que eles pudessem crescer. Era um lugar seguro, que mesmo depois, eu repito, debaixo de opressão, eles continuaram crescendo. Então é preciso que eu e você abramos nosso entendimento para entendermos que a gente pode sim viver períodos de opressão na nossa vida e dificuldade, mas se nós confiamos em Deus, ali está a mão de Deus, e não vai acontecer conosco coisa alguma que Deus não permitir. Você pode abrir a boca e dar glória ao nome do Senhor, mas aí eu tenho que te instigar, e nada com você, minha irmã que está aqui hoje. Quando eu falar o assunto que eu vou dizer, ela já sabe que é para ela. Quando Deus decide abençoar uma pessoa também na área financeira, não é para essa pessoa trazer sócios com ela. Deus está me abençoando, eu vou abençoar meu cunhado, meu irmão. Se Deus tem um propósito específico com uma pessoa, tome cuidado, porque as sociedades que você chamar para isso que Deus resolveu te abençoar, podem impedir a sua bênção se aquela pessoa não estiver no mesmo propósito que você está. Porque você está vendo hoje, Deus está vendo muito tempo depois. E a uns Deus dá bênção, a pessoa ora, Deus abençoa, ajuda a vida da pessoa, ajudou a vida da pessoa, ela já pega cartão de crédito, já empresta não sei para quem, assina um cheque em branco e dá, olha, faça o que compra no meu nome e divide. E aí a bênção que Deus tinha liberado para aquela pessoa, porque fez um propósito, porque reconheceu, seu coração foi reconhecido no mundo espiritual diante de Deus com propósito, estraga tudo, porque está trazendo a reboque gente que não tem um propósito com Deus, está trazendo a reboque gente. Você objetivo assim, claro, no texto e na história do povo de Israel tem. O que tinha Ló de fazer com Abraão? O cara só trouxe estorvo para o seu tio,
foi um estorvo, uma pedra no sapato, porque Deus nunca disse para Ló: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ele disse para Abraão, ele foi específico: do meio da tua parentela. E o anta do Ló é sobrinho de Abraão. Deixa aí, vaza. Não, mas meu sobrinho, né, tadinho, né? Pois é, vou levar elezinho comigo. E isso não é uma ironia, é um alerta para nós. Porque se nós nos colocamos diante de Deus com um propósito, não queira arrastar pessoas para a sua bênção, se você compreende que ela é resultado do seu relacionamento com Deus e de uma bênção específica de Deus sobre a sua vida. Tome cuidado com quem você compartilha da bênção de Deus que Ele deu para você. Fora isso, tem a questão de Lucas 15, da parábola do filho pródigo. Que me permita, eu não sei mais do que você, mas só para lembrar que filho pródigo não é aquele que foi e voltou. A nomenclatura pródigo quer dizer esbanjador. Que ele pegou a sua herança, a parte da sua herança, e esbanjou, queimou, não sabia quanto custava, porque o camarada era um semi-imprestável, desculpe dizer, não avaliava aquilo que era graça paterna sobre a vida dele. Se eu não avalio em autoestima o que vem de Deus para mim, eu não avalio em autoestima o Deus que traz coisas para mim, porque a forma como eu me relaciono com Deus é a mesma forma como eu tenho que me relacionar com as coisas que eu entendo que veio de Deus para a minha vida. Quem pode dizer amém? Porque Deus não está ausente, separado daquilo que Ele libera para mim. O que Ele libera para mim está inerente junto com a presença dEle na minha vida. Então, quando eu enxergo a bênção de Deus para a minha vida, eu enxergo Deus, eu enxergo a mão de Deus. Claro que Deus faz com que a sua chuva e o seu sol venham sobre justos e injustos, mas quando Deus quer realizar algo extraordinário, o Isaac pode semear no mesmo campo que Filisteu semeou, que ele vai colher 100 medidas por um, enquanto os outros não colheram quase nada. Porque havia uma bênção explícita, específica, divina sobre a vida dele. Aleluia! Oh, glória a Deus! Você não vai sair daqui batendo no peito e dizer: é uma bênção, não é isso não. Mas você não pode também olhar ao contrário: eu estou perdido no meio da multidão, Deus não me distingue dos outros. Claro que distingue. Se você confia em Deus, se você crê em Deus, se você tem posto a sua confiança em Deus, sobre você está a misericórdia do Senhor e a bênção do Senhor. Em que área? Em todas as áreas. Em tudo que dizer respeito a você e seu relacionamento com Ele. Então você pode ser forte, você pode ser sábio, você pode ser rico, mas não se glorie por isso. Eu sou rico. Olha para o irmão, chegou com um carro, olha o irmão chegando com outro. Não, isso é colocar o seu carro distinguindo isso que você possui em relação ao seu irmão. O nome disso é menosprezo. Está valorizando mais aquilo que você possui do que seu próprio irmão, que Cristo morreu por ele. A gente tem que saber separar as coisas. Você pode ter o seu carro zero e eu chegar com o meu 2014, você falando: uau, que maravilha. Infelizmente a gente às vezes vê isso no olho das pessoas. É ou não é? Infelizmente tem algumas pessoas que dão bobeira, mas nem sempre é porque eles pensam assim, é porque deram bobeira. Mas eu quero dizer aos meus amados irmãos que, não obstante ao fato de Deus prover para nós tudo que nós precisamos e sermos alvos da sua bênção e não nos faltar nada, nós temos que ter atitudes. Não é Deus que vai fazer por você, seu comilão, que não pode ganhar um extra se
coça para trocar de carro. Ao invés de guardar em separado, porque você tem família ou você tem responsabilidades, e você não é a questão de pôr o coração na caderneta de poupança ou qualquer outra aplicação, ou qualquer outro investimento, é uma questão de ser previdente. Nas coisas espirituais, Deus é previdente e providente. Paulo diz, escrevendo a Timóteo: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até aquele dia. Ele diz, eu sei que as coisas que eu estou fazendo no que diz respeito ao aspecto espiritual, não vão ser desprezados por Ele, Ele vai valorizar. Jesus disse, não ajunte tesouro na terra, porque Ele sabia da fragilidade daquelas pessoas. Mas Ele disse, ajunte tesouros no céu. O problema todo é que tem gente que se perde com os tesouros do céu. Tem gente que não pode ter uma habilidadezinha espiritual, que já se vangloria disso. Então o que Deus está nos chamando ao equilíbrio, a entendermos as coisas. No contexto da história de José, são 7 vacas gordas, que são devoradas por 7 vacas feias e magras, e elas comem, trituram, come, e acabou de comer, continuavam feias, porque aquilo não fez efeito nelas. E a realidade do sonho era, vão vir 7 anos de fartura, mas depois vão vir 7 anos de uma escassez muito grande. E José interpreta o sonho, fala, é isso que vai acontecer. Eu não li o resto, porque eu sei que você já até leu isso na história. Mas José disse, aprove Faraó de um homem, de uma pessoa, que administre isso, porque nos 7 primeiros anos vai ter uma produção tão grande que não precisa comer tudo. Faraó põe de parte 1/5, 20%, consuma-se 80% e 20% guarda-se. E em tese eu penso que aquela fartura, aquela abundância, ela era demonstrada nisso aí, talvez 20%, 30% vinha a mais do que se colhia normalmente, naturalmente. E a gente poderia contemporizar dizendo, porque Deus tinha um projeto na vida de José, na vida do seu povo. Sim, tudo isso é verdade. Mas aqui tem uma revelação, uma instrução. Está ganhando tanto, está sobrevivendo? Beleza. Teve um aumento? Poxa, pega esse aumento, põe de lado, guarda ele, economiza ele, até isso se firmar, até isso ser uma estabilidade na sua vida. Sim, porque depois você vai usufruir disso. E se não houver nenhuma necessidade, porque também não pode, eu vou guardar isso aqui porque eu vou criar pereba no zóio, uma doença danada vai me chegar para mim, eu vou ter que gastar esse dinheiro, então tem que ter, porque daqui a pouco eu vou ficar numa desgraça danada. Não é isso. Daqui passou o tempo, não precisou usar o dinheiro, investe em alguma coisa. Ah, pastor, eu lutei, ganhei dinheiro, comprei uma casa, eu não vou comprar 2 porque dizem que é pecado. É simples, você compra e passa no meu nome. Simples. Tranquilo assim. Isso é uma orientação divina para mim e para você. E a minha palavra não é uma ofensa a ninguém aqui, não é essa a questão. É uma questão de instrução para nós. Nós estamos aí vivendo desafios. Jesus está vindo. Sobre a égide de Jesus está vindo, muita gente deixou de fazer faculdade, deixou de fazer um curso de aperfeiçoamento profissional, deixou inclusive de fazer implante, deixou de fazer uma dentadura nova. Sim, sobre essa argumentação
gente já vendeu o que tinha e dispensou, e depois eu conheço histórias. O segredo da nossa vida, o equilíbrio da nossa vida, e eu não sou nenhum sábio para te ensinar isso, mas estou olhando dentro do texto que a Bíblia nos ensina, é seguir a nossa vida de maneira equilibrada, e se sobrou alguma coisa, não há pecado nenhum, não é erro nenhum, colocar de lado, para fazer uma reserva, porque uma luta, um problema pode vir. Aí eu comprei um carro, beleza, eu consigo pagar o IPVA, eu consigo pagar a prestação, beleza, eu consegui um aumentozinho, agora eu vou trocar de carro. Não, e se der algum problema mecânico no carro, você precisa fazer? Não, eu confio em Deus, Deus não vai permitir, vai botar um anjo borracheiro, um anjo mecânico dentro do motor, vai pegar na junta. Eu e você sabemos que não é assim. Se Ele quiser fazer e for preciso fazer, Ele faz. Amém ou não, igreja? Mas comumente não é assim. E a gente às vezes vê pessoas se coçando, já começa janeiro pensando como vai gastar o 13º. Não, quando vier o 13º eu vou arrebentar, vou fazer isso, aquilo. E aí promete para a mulher que vai comprar não sei o que para ela, e depois a mulher cobra. Cobra ou não cobra? Mulher cobra, se prometer. Homens, a mulher cobra. Eu não estou dizendo que a mulher cobra, eu estou dizendo que ela cobra. Ela, mulher quando ela não consegue cobrar assim cara a cara, ela sonha cobrando. Ela dorme e finge que está sonhando. Minha pulseira, a viagem que você prometeu. Ela entorta até a boca. Mulher cobra. E se você não cumprir, ela vira cobra. Vocês estão entendendo o que a palavra está nos ensinando? Que você pode ser previdente sem ser um pecador. Que você pode ser previdente sem amar o dinheiro. Continuar amando o reino de Deus. Eu moro numa casa boa. Paguei 7 anos e tanto de aluguel quando casei. A minha casa é boa. Por quê? Eu preciso de um quarto com a cama para dormir. Eu tenho. Eu preciso de um chuveiro para tomar banho. A gente tem um aquecimento solar lá de 20 anos atrás, que aquele danado parou de funcionar. Eu tomei banho frio ontem, antehoje. Frio. Mas tomei banho, depois vem aqui, fala comigo no final do culto. Não tem problema. Eu tenho um carro, eu não dirijo 2, eu dirijo só 1. Não tem problema. Se puder trocar e melhorar, já tem que trocar os 4 pneus, está careca. Tem que trocar. Tem um monte de gente falando para mim, faz implante capilar. Eu faço implante capilar, caramba. Tô nem aí para isso. Já disse para vocês que o importante não é ter cabelo, é ter cabeça, raciocínio. E tem um monte de gente cheia de cabelo que não pensa. Não é o seu caso, irmão cabeludo, é outra pessoa. Então o que a Bíblia está nos ensinando são regras de bem viver. Não, isso é um sonho de Faraó. Não, isso é regra de bem viver. E aí me impressiona como que guardando 20% durante 7 anos, que fazendo a conta se equivale a 7 anos, 20% vezes 7, 140%, que não daria para viver o tempo todo dos 7 anos de escassez. Mas o que me impressiona dentro do texto é que em toda a terra havia fome, mas só no Egito havia pão. Eu vou repetir: em toda a terra havia fome, mas só no Egito havia pão. Por quê? Porque alguém recebeu um sonho, porque alguém acreditou na revelação de Deus, e porque Faraó teve entendimento de cumprir a ordem de Deus, porque o propósito era colocar José como governador do Egito, e toda a situação foi criada. Sabe por quê? Porque Deus tem domínio sobre todas as coisas. Deus move céu e terra para cumprir o seu propósito na vida daquele com quem Ele tem um projeto. Eu digo
digo para você que Deus mexe no seu trabalho, Ele mexe no que Ele precisa mexer, para Ele cumprir algo que Ele comunicou a você. O que Ele precisa é encontrar gente com o coração aberto, crendo, disponível para Ele. Deus move tudo. Deus move tudo. Ezequias, você está curado da sua lepra. Me dá um sinal. Então escolhe. A sombra do relógio de Acais, retroage ou adianta? Escolha. E ele pensa: adiantar não é tão difícil, retroagir impossível. Deus é assim. Deus manda o anjo lá, senta lá no sistema solar. Sentei, Jeová, engata uma ré, brecou, puxou para trás, 10 graus, agora pode soltar. E aí, Ezequias, creu? Mas como não crê? Porque Deus mexe no que Ele quiser mexer, para mostrar e revelar a sua glória e o seu poder. E eu termino aqui dizendo a você, que talvez, eu não estou dando aula financeira, como inclusive o pastor Edilson profetizou aqui, mas a Bíblia está nos revelando atitudes que são sábias para nós. Mas eu quero fazer uma oração hoje. Eu quero declarar sobre a sua vida o milagre de Deus. É na área financeira, pastor? No que você estiver precisando. Porque não há limitação para o poder divino. Só que talvez a sua oração ou a sua bênção tenha que ser precedida de: me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu não soube valorizar o que o Senhor colocou em minha mão. Talvez isso possa ser na sua vida profissional, na sua vida financeira. Talvez possa ser na sua vida familiar. Ou em qualquer outra coisa. E também na sua vida espiritual. Não é à toa que o Paulo disse para Timóteo: não desprezes o dom que há em ti. E a gente pode se encontrar numa circunstância de decisão como filho esbanjador, que por não avaliar aquilo que tinha à mão ou à disposição, esbanjou. Gastou naquilo que não deveria gastar. Mas eu quero lhe dizer que ainda que isso tenha acontecido com alguém aqui, e a probabilidade não é nula aqui, eu quero lhe dizer que o mesmo Pai que representa Deus na parábola, o mesmo Pai Celestial está aqui para abraçar você, agasalhar você, que com sinceridade diga: pequei contra o céu perante ti. Talvez eu penso que talvez existem pessoas aqui que tenham até receio de orar outra vez por aquilo que já orou um dia e viu o milagre de Deus na sua vida, mas não soube lidar com a situação. Talvez está com vergonha de Deus de orar, mas de novo eu vou falar com Deus a mesma coisa. Se eu falhei, eu compreendo que eu falhei, foi erro meu. Esse é o segredo de lidar com um Deus misericordioso, que quando arrependido voltamos a Ele, Ele nos dá uma outra chance, uma outra probabilidade de vivermos a bênção dEle em qualquer área da nossa vida. Fique de pé. Dó maior. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal,
invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, diga. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Vem comigo para dizer, levante a sua mão. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser. De novo, coroamos, diga! Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, sim, aos Teus pés, consagramos todo nosso. Eu te convido à consagração, de consagrar todo o teu ser ao Senhor, espírito, alma e corpo, e todo o vosso ser. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente, totalmente consagrados ao Senhor. Eu quero orar com você. Aleluia. Quem sabe você precisa fazer uma oração de arrependimento. Quem sabe você precisa ter consciência de que o Senhor sempre te supriu, mas você nem sempre correspondeu da maneira certa. Mas você recebeu a palavra, você vai esperar a Cristo nas nuvens do céu. Sim, isso vai acontecer um dia, que a gente não sabe quando, mas o Espírito de Deus vai gerenciar tudo na nossa vida. Eu não gostaria de chamar você à frente, mas aí no seu lugar, há lugar aqui esta noite para o arrependimento, há lugar aqui para conserto diante de Deus. Você que esbanjou valores espirituais que Deus te concedeu, que Deus colocou à sua disposição. Você que olha a sua vida e analisa que você em algum momento você não valorizou algumas coisas, que hoje você chora a ausência ou sente a insuficiência. Quem sabe você já teve uma situação financeira em que lhe faltou equilíbrio, lhe faltou domínio próprio, lhe faltou temperança para administrar aquilo, e por conta dessa falta, dessa escassez, de certa forma você foi ou se sentiu penalizado, ou aquilo lhe foi muito cruel. Pode se achegar ao teu Pai Celestial hoje, porque
Ele está de braços abertos e Ele não vai lançar em rosto qualquer circunstância ou coisa que você, arrependido, confessa que deveria agir de outra maneira, deveria ter agido de outra maneira. Aleluias. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, e nós estamos diante da Tua palavra também, que é luz para o nosso caminho e é lâmpada para os nossos pés. Quão boa é a Tua palavra! Ela nos liberta, ela nos cura, ela nos direciona, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora e coloco nesse momento, Senhor, estas questões que envolvem a nossa vida, e quem sabe há alguém aqui hoje, ou algumas pessoas, clamando por perdão e por oportunidade nova diante do Senhor. Pai, que o Espírito de sabedoria do Senhor, revelado na Tua palavra e colocado à nossa disposição, esteja presente em nossa vida, para que esta sabedoria venha e esteja em nós, mas que a gente igualmente tenha poder e autoridade para exercê-la e para vivê-la de forma prática na nossa vida, não só teórica, não só teológica, mas que a gente a viva de forma prática, Senhor, no nosso dia a dia, e que a gente agrade ao Senhor em tudo, e que a gente saiba avaliar, já que veio da Tua mão, eu tenho que saber como eu vou fazer com estas coisas que vêm da Tua mão para nós. Nós não somos esbanjadores, nós não somos pródigos, nós queremos, Senhor Deus, usar com legitimidade tudo aquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Mas que haja agora uma restauração da saúde, porque provavelmente haja aqui alguém que tenha feito bobagens com a sua saúde. Que haja restauração de vida financeira, Senhor, na medida com que cada um saiba conviver e viver. Que haja restauração na família, que haja restauração nos sentimentos, nas emoções. Mas como eu gosto de orar, acima de tudo isso, que haja restauração no nosso relacionamento com o Senhor. Aleluia! Porque a palavra diz que Teu ouro, Tua é a prata, tudo é do Senhor, e nós também somos do Senhor, e nós queremos estar envolvidos com o Senhor e com as coisas que são do Senhor, e sabermos usufruir dessas coisas com entendimento, e que nada nos domine, porque o nosso tesouro maior é o Senhor. Não há nada, nem ninguém que compete com o Senhor na nossa vida, porque é uma decisão nossa. Nós somos do Senhor e pertencemos a Ti. Nenhuma prata deste mundo, nenhum ouro vai nos roubar do Senhor, nenhuma possessão, como a tribo de Levi, que não tinham possessão na terra, e a palavra diz que o Senhor era a herança deles. Eles tinham o relacionamento com o Senhor e as coisas do Senhor em autoestima em relação a todas as outras coisas. Que nós entendamos que somos sim um povo sacerdotal na terra, e que o Senhor é a nossa porção sobre a terra, e o Senhor é a nossa herança, e nós vamos conviver com todas as coisas. Vamos olhar para o guarda-roupa, para o sapateiro, vamos olhar para as coisas que nós temos externamente e interiormente, mas nada disso vai subir o nosso coração em termos de soberba, porque nós vamos possuir tudo, como não tendo nada e tendo tudo, como não sendo dono de nada, e às vezes vendo coisa faltar na nossa vida, mas sabendo que nós possuímos tudo, porque tudo é do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?